Boa tarde, seja a hora que você esteja vendo esse vídeo, seja no YouTube, seja no Instagram. Eu quero desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e dizer que Jesus, Ele é bom, é maravilhoso, porque nos deixou uma palavra preciosa, nos deixou ensinos preciosos, e é esses ensinos que nós estamos aqui pela manhã ensinando a palavra de Deus. Através do conhecimento, a gente vai crescendo, a gente vai quebrando barreira. Bom dia para você, bom dia, Cris, já tá aqui, Juliana. Sejam todas bem-vindas no nome de Jesus. Eita, coisa boa, Nicola, Ana. Bem-vindo, minhas queridas irmãs. Esse dia precioso, né, que nos deu o Senhor. A palavra de Deus fala assim, né? Regozijai-vos, né? Alegrai-vos nesse dia, porque foi o dia que nos deu o Senhor. Nós estamos vivendo mais um dia para a glória de Deus. Paz, queridas, paz. Para você que está comigo aqui no ao vivo no Instagram e para você que vai ver depois pelo YouTube, também seja muito bem-vindo nessa manhã quente aqui do Rio de Janeiro. Não sei como é que tá por aí, mas hoje tá muito quente, né, gente? A paz, Sheila. Douglas, eita, Ana, Ada, Juliana, bom dia, Jaque. Eita, gente, hoje a palavra que a gente está continuando a falar, né? Sobre situações que impedem uma libertação profunda, tá? Jesus pode libertar? Pode. Sendo que eu estou falando de responsabilidade, tá, gente? No nome de Jesus, a qualquer momento que você declarar em nome de Jesus, a pessoa vai sentir ali a libertação. Só que depois, se ela não está firmada na fé, se ela não tem um alicerce, entendeu? Então, quando a gente fala nos moldes de libertação, como eu venho ensinando aqui, é uma libertação responsável, né? Responsável. Então eu faço alguns aconselhamentos, né, em libertação, e a gente identifica muitas vezes que às vezes a gente pergunta assim: você tem certeza da sua salvação em Jesus? Tem pessoas que falam assim: olha, sabe, tem hora que eu tenho dúvida. Então ela não pode ter isso. Porque não tem a ver com porque ela caiu, porque ela errou ali, errou acolá. Não é assim. Se você entregou a tua vida para Jesus, se você tem certeza que Ele é Senhor da sua vida, você não tem mais dúvida disso, então você tem a salvação na sua alma. Agora, o cair, o errar é do homem. A gente tem que lutar para não deixar isso acontecer. Porque a gente cai numa situação de presa do inimigo, né? Porque o inimigo veio para matar, roubar, destruir. Então ele mata sonhos, ele destrói casamentos, ele destrói vidas. Aí é isso. Então eu tenho que evitar o pecado para que eu não possa ser presa do diabo. Ele ficar me explorando. Mas você não perdeu sua salvação. Salvação não se perde assim, não, tá? A não ser que você abandona Jesus, você não quer saber de nada, você blasfema contra o Espírito Santo. Então a gente precisa entender isso. Gi, tudo bem, Gi? Seja bem-vindo. Rosângela, Rita, Marli, bom dia, paz, Marília, todas vocês. Eita Deus, que coisa boa. Então, eu estou explicando aqui desde o início, né, sobre esse tema de libertação que eu venho trazendo e os princípios e situações que impedem uma libertação. Então, eu quando falo da libertação, eu estou falando de uma libertação inteligente, responsável, tá? Porque a gente não pode libertar alguém nessas situações que eu venho falando. Se você é a primeira vez que está aqui, seja muito bem-vindo. Se você está pelo YouTube, se inscreva no canal, tá, gente? Não deixe de dar like, tá? A gente vê o seguinte: quando a gente dá um like, quando a gente escreve lá no YouTube, esse vídeo ele se torna relevante.
Então, o que acontece? O YouTube ele começa a mandar para mais pessoas. Então, a gente faz com que isso cresça. Então, seja generoso, abençoa esse canal e abençoa outras pessoas que possam ver esse vídeo. Vai ser edificante para a vida dela também, tá? Então, quando você estiver lá no YouTube, que você vê o canal lá no YouTube, vê a live, dá um like, ajuda a gente e envia isso para muitas pessoas, porque o conhecimento é que liberta, tá, gente? Ao longo da vida, eu sei que muitas de nós, né, na nossa caminhada cristã, a gente é conduzido a um caminho, tudo bem, só que a Bíblia fala assim, quando eu era criança, quando eu era menina, eu fazia as coisas de menino. Mas quando eu cresci, eu deixei as coisas de menino. Então eu tenho que começar a crescer na fé e entender que eu preciso de buscar conhecimento para me libertar a minha mente e sair das garras do diabo, tá? Então eu estou falando aqui de uma libertação responsável. Eu posso, claro, se a gente está numa situação, num lance imprevisto, se você está no culto, você está no evangelismo, ou você está falando para alguém, de repente ela manifestou, você vai expulsar. De repente ela está passando mal ali, você vê que é uma manifestação, sai em nome de Jesus. Vai sair. Agora, para a gente fazer uma libertação profunda e ponto por ponto, cômodo por cômodo, né? Exige aí uma responsabilidade. E tem alguns elementos que eu estou falando aqui, se você ainda não viu o primeiro, o segundo, esse é o terceiro vídeo que eu estou falando sobre situações que impossibilitam uma libertação, você vê o primeiro e o segundo. E hoje nós vamos falar sobre, por exemplo, pessoas que se recusam a perdoar de coração a alguém e pessoas amaziadas ou que namoram em julgo desigual. Então a gente vai ver sobre isso aqui. Bom dia a todas para vocês. Já compartilha essa live. Você que tá aqui no ao vivo, tem um aviãozinho aí, já manda para, no mínimo aí, 5 pessoas. Envia essa live para lá ouvir. Deixa eu fazer uma oração por vocês. Pai, no nome de Jesus, nós estamos, Senhor, na Tua presença. E eu peço agora que o anjo do Senhor acampa ao redor de cada um de nós e abra o nosso entendimento, Espírito Santo, para que a gente possa compreender, Senhor, essa palavra no dia de hoje e no dia daqueles que estiver ouvindo, Senhor, essa mensagem. Em nome de Jesus, amém. A falta de perdão, no contexto da libertação, ela é uma brecha imperdoável. Preste atenção que eu vou falar aqui para vocês, tá? Ela é uma brecha imperdoável, a falta de perdão. Eu estou falando no contexto de libertação. Então não adianta, por exemplo, eu fazer a libertação de alguém, quando a gente fala assim, tem alguém que você não perdoa? Como já teve uma vez, né? Eu fui fazer a libertação de uma jovem e ela foi muito sincera. Ela falou assim, tem uma pessoa que eu tenho muito ódio. Então ali já é um ponto. Ela falou assim, eu não consigo liberar perdão para essa pessoa. Então primeiro o que eu tive que fazer? Falar para ela sobre o perdão. Eu tive que ensinar, pregar, explicar, levar ela ao arrependimento. Porque não tem a ver a gente conviver, não tem a ver, o perdão não tem a ver que a pessoa vai ficar impune. Ela não vai, ela não merece, não tem a ver com isso. Tem a ver com uma lei espiritual. Então vamos aqui, vem comigo. Então a falta de perdão no contexto da libertação é uma brecha imperdoável. Isso bloqueia a graça de Deus, fortalecendo as cadeias e sentenças impostas pelos atormentadores. Lembra daquela passagem que Jesus fala sobre os atormentadores? Que o homem devia uma quantidade grande, ele foi perdoado. E aí ele encontra no caminho um conservo que devia a ele bem menos. E ele não perdoou. Ele cobrou, ele exigiu dele. E aí foram contar pro patrão, né, pro servo dele, o que ele fez. E ele falou assim, servo mau. E ele falou, enquanto ele não pagar todos os tostões, todo aquilo que ele deve, né, aquilo que ele faz, ele vai ser atormentado. Então, ó, fortalecendo as cadeias e sentenças impostas pelos atormentadores. Como o próprio Jesus ensinou. Algumas pessoas se obstinam na amargura e na desilusão. Quando constatamos que a pessoa não intenciona perdoar quem quer que seja, interrompe-se a libertação e passamos a trabalhar apenas no aconselhamento.
Então foi o que eu fiz com essa moça. Comecei a trabalhar no aconselhamento até demover, né, a pessoa daquela situação. E teve um momento que ela se quebrantou, né? Ela entendeu e ela ali fez um ato profético que a gente faz na hora, né, do mapeamento, para ela liberar o perdão para aquela pessoa. E foi transformador para a vida dela. Caso a pessoa definitivamente recuse a perdoar, o processo acaba por ali. Entende? Por quê? Porque eu tenho que ser responsável, né, na hora de libertar essa pessoa, porque eu sei que ela não está em condições, porque aquilo ali é uma brecha, aquilo ali é uma porta que o inimigo já está usando para segurar ela ali, né? Então ela precisa ser aconselhada, trabalhada nessa questão. Isso é difícil de acontecer, mas infelizmente acontece, tá? Mas é muito difícil, geralmente a pessoa vai cedendo porque a gente vai ali levando ela a se arrepender. Porém, muitas vezes, por exemplo, falta de perdão em relação ao pai, o abusador, né? Então acontece muito isso. Por falta, às vezes, do entendimento de que você não precisa conviver, você não vai precisar lidar com aquela pessoa naquele momento, mas você só precisa liberá-la no mundo espiritual, para que você seja liberado, entendeu? Porque a gente fica aprisionado pelos atormentadores de dia e noite, entendeu? Quem tá entendendo isso aqui, fala pra mim. Sim. Se você tá entendendo, diga sim, para que a gente possa saber se você tá aí comigo. Então, amém, amém. Sim, Ana falou sim, Eliane. Então é isso, gente. Não tem a ver que você tenha que conviver. Você vai liberar ele por causa de você. Então, perdoar é um ato de inteligência no mundo espiritual, tá? É inegociável. Então, vamos passar aqui. É estratégico começar, então, quando a gente começa a libertação, a gente começa por essa área, né? Pela área dos traumas, área da injustiça, dos abusos. Inclusive, gente, na imersão agora de sábado, a gente vai tratar essas áreas. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, ou se você fez, precisa confirmar, vem pro presencial, vem comigo. Mas, Thalita, eu não posso entrar às 14 horas. Entra às 15, às 16, a gente vai ficar aqui até às 18 horas. São 4 horas de imersão. E no final a gente vai fazer uma oração para destronar todos esses traumas, todos esses espíritos que exploraram você durante todos esses anos, tá? Então vai ser forte a oração no final. Então vem, ainda tem, nós já estamos aí com uma quantidade boa, mas ainda tem vaga. Então vem comigo, tá bom? O valor que está aqui agora, né? Você pode adquirir até o dia da imersão, até sábado. Depois da imersão, vai para outro valor, porque a gente joga para a plataforma. Então, se você não vai poder estar no sábado, mas você quer adquirir esse link, adquire. Procura aqui, pode me chamar aqui no meu direct, tá? Ou pode chamar o suporte, que é a Juliana, que ela tá aí, ó. Link da inscrição na bio, a Juliana colocou. Você entra lá e já faz, gente. Já garante o seu link e depois você vai assistir e vai ser transformado pelo poder da oração e da palavra e do conhecimento de tantas coisas que a gente vai falar aqui, tá bom? Então, quando a gente começa a fazer um trabalho de libertação, a gente já começa pelos traumas, pelas injustiças, pelos abusos que a pessoa sofreu, porque é aquela área que ela está ali aprisionada, tá? Muitas influências demoníacas que estão sustentando os mais terríveis quadros de perseguição e aflição interior estão sendo abrigadas e alimentadas pelo ressentimento, pela amargura, o ódio, a indiferença que a pessoa nutre em relação aos seus agressores. Então tá ali nesse ponto. Por isso que a gente vai falar sobre essas raízes, né? Que é as raízes da traição, as raízes do abandono, do abuso, né? Nós vamos falar da orfandade, que é o quê? É falta de... a paternidade, né? Nós vamos falar sobre aborto. Então, você vai estar sendo ministrada nesse sábado, agora, dia 23. Se você entrou no YouTube e viu essa live, no link da minha bio, você encontra essa imersão e pode adquirir também e ser abençoado. Pessoas amaziadas, gente, ou que namoram em julgo desigual. Vamos lá. Vamos para mais um tema. Presta atenção.
se eu estou participando de uma libertação, né, profunda, toda situação que sustenta um pecado vigente contra a aliança fica impossibilitado, ou seja, inviabiliza uma libertação. Então, toda situação que sustenta um pecado contra a aliança, ou seja, vai ser impossível da gente fazer uma libertação. Deus não tem compromisso com o descomprometido. É forte o que eu estou falando, mas preste atenção no que eu vou falar. Deus não tem compromisso com o descomprometido. Se existe uma aliança, se existe um princípio bíblico, né? Estou falando para crente, né? Estou falando para pessoas que estão em Jesus Cristo, que acreditam na palavra de Deus, tá? Então, eu estou falando aqui como pastora, né? Como esposa do pastor, que trabalhei mais de 10 anos numa liderança pastoral, lidando com pessoas, né? Fazendo aconselhamento, fazendo libertação. E já estou aqui há mais de 3 anos, há quase 3 anos, né? Na internet também, ensinando, trazendo lives e fazendo mentorias. Tem algumas mentoradas minhas que eu faço, tanto homem quanto mulher, né? Quando tem homem, tem meu esposo junto, se for necessário, e a gente faz junto. Então eu sei o que eu estou falando, tá bom? Então, Deus não tem compromisso com o descomprometido. Ele é um Deus de aliança, gente. Deus de aliança, Deus de promessa. O próprio conceito de maldição está embutido na quebra de aliança. O que é a maldição? É as consequências da quebra de um princípio, da quebra de uma aliança. Então, se eu estou fora de um contexto que a Bíblia me ensina de estar, né? É amaziada. O que é amaziada? Eu estou morando com a pessoa, eu não casei com ela, né? Eu estou ali morando, ou eu estou namorando em um jugo desigual. Eu sou cristã, eu sirvo ao Jesus, eu já me entreguei para Cristo, eu tenho uma aliança com Ele, e agora eu estou me aliançando com uma pessoa que não quer saber de Deus, não quer saber de Jesus, ela quer saber de você, mas ela não quer saber do Deus que você serve. Entende isso? Ah, depois eu vejo, depois eu entro. Ou ela entra, e tem que ter esse cuidado, né? Só para te conquistar, e depois ela sai. Então você tem que ter esse discernimento. Paz do Senhor, queridas. Então Deus não tem compromisso. Ele é um Deus de aliança. O próprio conceito da maldição está embutido, né, na quebra da aliança. Não existe como crucificar a maldição de uma pessoa, ou seja, como a gente cancelar, como a gente crucificar as consequências do pecado de uma pessoa que permanece numa maldição, numa situação de maldição. Quem está entendendo isso aqui? Diz para mim sim. Não tem como você cancelar uma maldição numa pessoa que permanece numa situação de maldição. Entendeu? Infelizmente, a Jaque, ó, sim. Infelizmente, as igrejas estão infestadas de pessoas amaziadas, inclusive ocupando posições de liderança. É ou não é? Ok? Estão me ouvindo bem aí, gente? Estão me ouvindo? Deu uma pausazinha, mas vamos lá. Infelizmente, as igrejas estão infestadas de pessoas amaziadas. Amém, amém. Obrigada, Rosângela. Eliane. Pouca gente toca nesse assunto dentro da igreja. Pouca gente toca. Mas essa é uma realidade. Ó, sim, o pessoal tá falando sim. Mas essa é uma realidade, né? Mas é uma realidade também corriqueira. Entende, gente? A gente precisa entender que nós servimos a um Deus santo. É um Deus de aliança. Não tem problema, as pessoas podem vir para a igreja. Todas podem vir como elas estão. Vinde a mim. Todos que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, que eu vos aliviarei.
né? Tomai sobre mim, tomai sobre vós o meu jugo, que o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Porém, depois que você vem para Cristo Jesus, começa o processo de santificação, de libertação. Aquele que pecava não peca mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que roubava não rouba mais. É isso que a Bíblia fala. Então, aquele que estava com a vida desconcertada vai começar a consertar. Quando essa pessoa estiver, né, numa condição que ela já está ali mais alinhada, a gente pega, põe ela lá nos cargos de liderança, sem problema nenhum. Então, é sério isso. Por quê? Porque são brechas abertas, tanto para a vida dessa pessoa, quanto para o ministério. Tá? Porque ela ainda precisa resolver uma questão que está em aberta. Exatamente, a igreja foge dos confrontos. Não pode. Evangelho é confronto, gente. Evangelho de Jesus é verdade. E a verdade liberta, tá? Então, a gente vê isso aqui em algumas lideranças, né? Pessoas amaziadas devem ser sabiamente orientadas a resolver esses conflitos. Basicamente, existem duas alternativas, gente. Ou ela vai casar, ou não. Ou ela vai separar, mas o ideal é que ela case. Se ela já está vivendo muitos anos com essa pessoa, né? Já tem filhos, já tem algo construído, o que a gente vai fazer? Vamos ajudar essa pessoa em oração. Porque muitas vezes o marido não quer casar. Eu tive uma mentorada, há alguns anos atrás na igreja, né? Que eu orientava ela, e ela falou, meu marido não quer casar. Aí eu falei pra ela assim, você quer casar? Ela falou, eu quero, já tenho um filho com ele. Falei, então vamos fazer o seguinte, a gente vai orar e vamos entrar em jejum. Porque às vezes a mentalidade daquilo assim, sabe aquela mentalidade do mundo, se casar estraga? Então isso é coisa do mundo, né? Então eu fui e comecei a orar com ela. E eu falei, vamos fazer um jejum. Vamos fazer um jejum pela vida dele. Para que caia por terra essas barreiras, essas implicações na mente dele, tá? Vamos orar pela mente dele. E oramos durante uma semana. Começamos a orar. E passou um tempo, ela falou assim, irmã Thalita, preciso te falar algo. Estava conversando com meu esposo agora, sobre o casamento, né? Voltei a conversar com ele sobre o casamento e a gente estava orando. Jesus, faz a obra e tal. Ele falou assim pra mim, é isso mesmo que você quer? Olha, já mudou a conversa. É isso mesmo que você quer? Ela falou assim, então faz o seguinte, você vai correr atrás, põe os papel pra correr, busca lá, tarará. E ela falou que ficou feliz, porque nem essa conversa tinha. E aí ela correu atrás. E o que aconteceu? A gente fez o casamento dela lá na primeira congregação. Então, gente, é importante a gente orar para que caia por terra, né? Ele veio, ele não era crente, mas participou, né? Fizemos ali a cerimônia e foi muito abençoador para a vida dela, né? Hoje ela também já é obreira, já trabalha na igreja e tá lá. Amém? Deixa eu ver aqui mais. Então, precisamos orientar essas pessoas a resolver os conflitos. Então, algumas coisas pesam, né? Se a pessoa já tem filho, como eu falei aqui. Ok? O namoro, gente, o namoro em julgo desigual, deixa eu ver, já tá... Ele tem uma outra questão. O namoro em julgo desigual, ele deve ser, na opinião, né, bíblica. Se você vê que a pessoa não quer saber de Jesus, não, ele não quer compromisso, esse namoro, ele deve ser desfeito, terminado. Eu tô falando para crente, pessoas que estão na presença do Senhor, que quer ter uma vida em santidade com Deus. Esse namoro deve ser terminado. Você ainda não casou com ele. Se ele está mostrando sinais, né? Que ele é do mundo, ele gosta das coisas de lá. Então esse namoro deve ser terminado em qualquer seja a instância. Ou a pessoa escolhe o relacionamento, ou ela escolhe a Jesus. Então você tem que fazer uma escolha. Ou você escolhe esse relacionamento, ou você escolhe Jesus. Tá? Não tem como optar simultaneamente pelos dois. Sempre
a gente tem que aconselhar o seguinte: deixa o Lázaro morrer, né? Como o pastor Cote fala no seu livro, deixa o Lázaro morrer, tá? Um dos perigos aqui é a outra pessoa se converter, entre aspas, quem tá me entendendo? Ela vai se converter, aparentemente, por causa da pessoa que gosta, e acaba se tornando um lobo com pele de ovelha. Alguém conhece alguém aqui, gente? Você que tá aqui comigo no ao vivo, e você que tá aqui pelo YouTube, tá vendo esse vídeo? Conhece alguém? Comenta aqui, ó. Comenta aí, fala aí, eu conheço, que casou, a pessoa entrou para a igreja. Gente, recentemente eu atendi uma irmã, recentemente assim, deve ter um ano já, Já era uma senhora, que era viúva, e ela casou com uma pessoa que era assim do manto, né? Aquelas pessoas terrorosas. Profeta que entregava tudo. E ela frequentava, inclusive, o trabalho que essa pessoa fazia, aquela coisa toda, sabe? E ela era viúva e ele se aproximou, né? E ele conquistou o coração. Então, gente, é coisa terrível. Olha aqui. O exemplo que eu tô te dando não era de uma pessoa ímpia. Ela falou que só bastou ela casar. Ele começou a revelar quem ele era. Né? Era um ímpio, na verdade, disfarçado de o lobo. Ela falou cada barbaridade, que ele xingava, que ele ameaçava, que ele era viciado em muitas coisas. Gente, abre o olho, né? Então larga esse negócio pra lá, tá? Então, muita gente pode se converter aparentemente por causa da pessoa e se tornar um lobo com pele de ovelha. Quando isso acontece, invariavelmente, após o casamento, o lobo tira a pele de ovelha. Casou sim. Isso aí, ó. E aí será tarde demais. Em pouco tempo, a paixão vira traição, desilusão e até mesmo aversão. O jugo desigual sempre traz muita opressão espiritual e sofrimento familiar. Tá, gente? Então, para você que ainda vai tá namorando, você tá com alguém, pensa bem. Às vezes ele vai não, eu vou com você na igreja. Mas, gente, olha o histórico. O processo de libertação, ele é contínuo, né? Muito crente que tá na igreja há 5, 10 anos, ainda tá no processo de libertação. Imagina quando você traz uma pessoa nova convertida. Então você tem que pensar sobre isso, tá? Então, pessoa em jugo desigual, a gente só aconselha ela não passar por uma libertação profunda. Por quê? Porque ela vai receber muita retaliação, muito ataque desse relacionamento, tá? Ok? Quem entendeu? Semana que vem a gente vai começar a falar sobre sintomas de maldição, tá? São muitos sintomas e a gente vai falar sobre cada um deles, tá bom? Tem sintomas aqui muito importantes da gente trazer, que às vezes a gente não conhecia, né? Mas existem sintomas sérios que podem ser maldições na nossa vida, né? Consequências de um pecado, tá? Esterilidade, por exemplo, pode ser um sintoma de maldição, né? Perdas repentinas, acidentes, cirurgias frequentes. E tem muita coisa pra gente falar sobre sintomas de maldição, tá? Desvios na área sexual. Muitas coisas a gente vai falar nas próximas semanas sobre sintomas de maldição. Gente, que Jesus abençoe a vida de vocês. Eu vou deixar aqui, sexta-feira agora, gente, toda sexta-feira a gente está tendo oração de guerra, tá? É uma oração que a gente direciona. E eu falei que a gente vai começar a orar sobre heranças espirituais, certo? E eu fiquei de deixar um PDF, eu vou deixar esse PDF hoje. Ele vai estar aonde, Matalita, vai estar esse PDF? Vai estar aqui no meu Telegram,
Telegram é uma comunidade que a gente tem. Se você é novo por aqui, toca aí na minha bio, você pode entrar no nosso Telegram e lá você vai pegar o PDF para você preencher, tá? E ele vai estar lá, ato profético, quebra de maldições hereditárias. Descreva todos os pecados que você consegue detectar dentro da sua linhagem familiar. Porque aí a gente vai começar a orar sobre algumas áreas de heranças espirituais, tá? Então, ao terminar essa oração, tem uma oraçãozinha para você fazer no final. Então, preenche. Quando for sexta-feira, a gente vai estar aqui na sala do Google Meet, tá? Sexta-feira pela manhã, eu disponibilizo o link lá no Telegram e você entra e participa dessa sala de oração. Qualquer pessoa pode vir para essa sala. Você pode compartilhar esse link, tá? Quando ele estiver lá, você compartilha, manda para outras pessoas, para elas virem para a sala de oração. Amém? Quem está participando da sala de oração aqui, que está sendo uma bênção para a sua vida? É ou não é, gente? E ali a gente está ensinando como orar, como a gente quebrar, né, as maldições, as aflições, no nome de Jesus. Tudo no nome de Jesus. Amém? Ela, eu, Jaque, Ana. Então tá sendo bênção. Então você que tá aqui pelo YouTube também pode vir para essa sala de oração toda sexta-feira e ser abençoada. Amém? Aí, ó. Glória a Deus. Gente, então estamos terminando. Sexta-feira a gente tá junto. Compartilha, tá? Compartilha bastante mesmo. Inscreva no canal. Aciona lá as notificações, tá bom? E compartilha pra gente crescer aí e ser uma bênção. Que Jesus te abençoe, que o Senhor abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, tá bom? Vamos lá pro nosso grupo do Telegram, que eu vou deixar uma oração lá pra sua vida, tá bom? Nesse momento. Deus te abençoe.